Se você tá com dificuldade de ler a Bíblia, passar um momento com Deus fazendo seu devocional, você vai fazer um hoje junto comigo e com esse método você vai poder fazer vários outros. Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de devocional aqui do canal. E pra quem não sabe, esse vídeo funciona assim. A gente vai fazer um devocional de 15 minutos juntos, onde nos primeiros 5 minutos a gente vai fazer uma oração bem dinâmica, onde eu vou ditando aqui pelo que você vai orar e a gente vai anotando no nosso caderninho ou falando, se você preferir. E no restante do tempo a gente vai ler um texto da Bíblia e refletir sobre ele. O texto que a gente vai ler hoje é Tiago capítulo 1. E para te ajudar a continuar fazendo esses devocionais, além de eu colocar aqui na tela o roteirinho do devocional que você pode usar para qualquer texto da Bíblia que você for ler no dia, eu também vou fazer uma série de vídeos onde a gente vai fazer o devocional dos 5 capítulos de Tiago. Tiago é um livro da Bíblia que serve para quem está começando a ler, porque ele dá conselhos de como ser um bom cristão, e também para quem já lê há muito tempo, porque ele dá conselhos de como ser um bom cristão e a gente sempre precisa disso, né? No dia que a gente tá meio desanimado de ler a Bíblia ou mesmo não sabe muito bem por onde começar, ter alguém fazendo devocional junto com a gente dá aquela força, né? E essa é justamente a intenção desse vídeo. Já vamos começar agora. Eu faço minha oração aqui nesse caderninho, mas você pode fazer falando se você preferir. Pega aí papel, caneta, seus marca-textos, sua Bíblia que a gente vai começar. Aqui eu deixo rolando um cronômetro pra mim e ele também vai ficar aparecendo na tela pra vocês. Já vou colocar aqui meu cronômetro e nós vamos começar os nossos 5 minutos aí de oração. No primeiro minuto, pra gente louvar a Deus, geralmente eu leio um salmo, né? Que são basicamente canções que falam do caráter de Deus, do nosso relacionamento com Ele. Eu não coloco músicas por causa dos direitos autorais, mas se você quiser, você pode pausar também o vídeo nessa hora, coloca uma música que você gosta, vai louvando a Deus ali, quando a música acabar, você continua o vídeo. Como eu costumo fazer também, o dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 27, então a gente vai ler um pedacinho do Salmo 27 e tirar dele um louvor pra Deus. Vamos começar? Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Vou ler só até essa parte, porque a gente só tem 1 minuto para isso, né? Mas se você quiser, você pode ler o restante. O que a gente tira aqui de louvor a Deus que Davi falou? Ele falou que o Senhor é a luz, que o Senhor é a salvação, e ele está falando também que ele é um refúgio, né? Uma proteção. Então vou colocar. E o interessante aqui, vou até roubar uns minutinhos pra gente falar disso, é que aqui a gente lê como se fosse um exército fictício, né? As dificuldades e tal, mas pra ele, se a gente lê a história de Davi, realmente aqui quando ele fala, ainda que um exército se acampe contra mim, isso realmente acontecia com ele. Então pra ele não é nem fictício. Olha só que forte que é quando a gente pensa nesse sentido, né? Agora a gente vai ter 1 minuto para agradecer. Então pensa aí o que você tem para agradecer a Deus hoje. O terceiro minuto agora é para você interceder por seus amigos, familiares, aquela pessoa que pediu oração para você. Então vai escrevendo aí no seu caderninho.
Esse é o momento agora de você pedir perdão a Deus por coisas que você tem feito ou pedir a Ele que te ajude com algumas coisas que você já tem tentado melhorar, mas às vezes não consegue. Vamos listar aqui para Ele. E agora, finalmente, é o momento que a gente mais faz na nossa oração no dia a dia, mas aqui a gente deixa por último, que é o momento de pedir. Agora, sinta-se livre nesse 1 minuto para pedir a Deus o que você quiser por você, pelos outros, enfim. Esse foi o nosso momento de oração e pode ser um pouco diferente para você desse jeito, mas eu gosto de fazer assim porque às vezes a gente vai fazer oração e fica meio perdido, começa devagar, fala de outras coisas e não tem problema nenhum. Mas como eu decidi fazer esse método de devocional para ajudar naqueles dias que você precisa mesmo de ter aqui alguém te guiando, eu achei mais fácil assim. Mas você pode fazer essa oração do seu jeito, que você preferir também, não tem problema nenhum. Agora a gente vai para o nosso momento de leitura da Bíblia, lendo Tiago 1. Tiago eu já abri aqui, tá lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento. Para o vídeo ficar mais dinâmico, eu já li o texto antes, eu notei algumas coisas que eu quero comentar e refletir sobre esse texto com vocês. E essas impressões eu fiz lendo o texto com bastante calma e depois pensando o que mais me fez refletir aqui nesse texto. Cronômetro na tela, vamos ler juntos Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condições humildes, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte.
Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esse capítulo é forte, né? E a primeira observação que eu já faço aqui, que eu estava lendo e pensando, é que aqui ele está falando para os cristãos, para aqueles que já se converteram, que já acreditam em Jesus, no sacrifício de Jesus. Ou seja, os cristãos não são perfeitos. E às vezes a gente está numa pregação, a gente está lendo a Bíblia e parece que a gente está lendo como se eles estivessem falando para aqueles que não creem em Jesus, né? Você fica pensando naquela pessoa, sabe aquela pessoa? Você já pensa e fala assim, ó, viu aqui, ó. Quando eu li aqui, ó, religiosos, mas não refrear a língua, já lembrei daquela irmã assim, mas isso aqui não tá falando, não é para você, não? Sabe? Às vezes eu penso isso, porque aqui no Novo Testamento, no Antigo também, mas no Novo eles mandam cartas para as igrejas. Então quem estava cometendo esses pecados eram as pessoas já convertidas, né? Então a primeira reflexão que a gente faz, isso aqui é para mim, não é para aquela pessoa lá, não é para quem não é crente, é pra gente, porque a gente precisa vigiar, que a gente às vezes acha que só de ter aceitado Jesus a gente é melhor que alguém. Vamos voltar aqui agora ao início. Eu anotei uma palavra, até circulei ela aqui, vou gravar para vocês. Maduros, porque começa falando assim, ó. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí aqui do lado eu já até anotei uma coisa há um tempo atrás que eu vou ler para vocês. A alegria não vem das provações, mas da perseverança que conseguimos desenvolver através delas. Ah, então, nossa, estou passando uma dificuldade. Uhul, que alegria. Não, não é assim. A gente tem que ficar feliz pelo fato de estar passando por elas, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, é aquela coisa assim, você tá feliz porque aquilo vai produzir em você uma perseverança e uma maturidade, que foi a palavra que eu circulei aqui. E eu até escrevi aqui, que dói, viu? Dói muito ter maturidade, porque às vezes eu falo assim, Deus, não quero aprender nada não, por favor, já tá bom de aprender, você podia atender meu pedido, já aprendi, já tá bom demais, mas pra gente ter maturidade a gente tem que aguentar, né, ser perseverante. Outra coisa que eu anotei aqui, que falou que se a gente tá com falta de sabedoria, a gente pode pedir que Deus dá a ela, assim, abundantemente se a gente pedir, e é engraçado, né, parece que a sabedoria tá aqui, ó. É só você pedir. E a gente às vezes prefere não ter sabedoria e agir por impulso. Outra coisa que fala aqui, que quando a gente duvida, né, que a gente pede a Deus, mas a gente duvida, somos como ondas, né? E a onda, ela o quê? É uma água que vai sendo levada pra lá e pra cá, né? Uma pessoa falou uma coisa, você vai na onda dela, a pessoa falou outra, você vai, assim. Quando a gente começa a duvidar da palavra de Deus, a gente fica assim, ó, sendo jogado. Por isso que
A Bíblia sempre fala isso mesmo, né? Quando a gente confia na palavra de Deus, a gente vai reto. E aí tem até um versículo que fala: nos nossos ouvidos a gente vai ouvir, esse é o caminho, andai por ele, porque a gente tem por onde seguir. Se a gente duvida, a gente já não sabe se vai pra cá, se vai pra lá, né? Outra verdade que falou aqui, que Deus não tenta, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O problema é que a gente cai na tentação. Aí isso é o pecado. Agora, antes disso, vem o desejo que tá na gente. Não é Deus que coloca na gente o desejo de pecar, entendeu? Que seria a tentação ali. Não é Deus que coloca isso na gente. Por isso que a Bíblia diz sempre que a gente precisa colocar coisas boas na nossa mente, matar a carne, porque a gente consegue diminuir esse desejo pelas coisas ruins, pelas coisas que a Bíblia fala que a gente não deve ter desejo, e aí fica mais fácil vencer a tentação, que eu até coloquei aqui, A gente lembrar lá do Éden, de Adão e Eva, a gente vê que teve isso, né? Teve o desejo, onde ela admirou aquela fruta, depois que veio a queda, que aí sim é o pecado. Outra coisa que eu destaquei aqui é quando ele falou que a lei de Deus, né, a palavra de Deus é como um espelho. Ele começa a falar aqui uma frase muito importante, que a gente deve ser praticante da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. E eu até lembrei de uma ilustração que a lei de Deus, a palavra de Deus, os conselhos que Deus dá, é como se fosse um espelho. E a gente tá lá olhando pro espelho e tem alguma sujeira no nosso rosto. A gente só consegue ver essa sujeira se tem um espelho, que é a palavra de Deus. Então a palavra fala, olha, tem alguma coisa sujinha aí, hein? Tem alguma coisa sujinha aí precisando de limpar. Mas quem limpa é a água. E a água é como se fosse um símbolo ali de Jesus. A lei de Deus, ela mostra pra você aquilo que tá sujo, mas você não pode limpar. Quem limpa é a água, que é Jesus. E aí, você pega lá o sacrifício que Jesus fez por você, limpa aquele pecado, aquela sujeira, mas você só consegue ver isso se você olhar pra palavra de Deus. Se você não olhar, como se você não visse que tá sujo. Deu pra entender? Acho que sim, espero que sim, galera. E a última coisa agora, realmente, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Eu até fiz um vídeo, não sei se ele já saiu ou se ele vai sair ainda. Se ele já saiu, eu vou colocar no link aí pra vocês aqui na descrição. Quantas vezes nós, sendo pessoas cristãs, com o que a gente fala, a gente afasta as pessoas de Deus. E isso é muito sério. Bom, essas foram reflexões de hoje. Tinha muito mais coisas pra falar, porque esse capítulo aqui é muito legal, vocês já viram aí. Então, se tem alguma coisa que eu não falei que vocês viram, coloca aqui nos comentários, que a galera vai nos comentários ver aí o que vocês acharam do texto. E eu vou tentar também comentar mais alguma coisa que eu esqueci de falar aqui por causa do cronômetro. Gente, eu confesso que eu fico nervosa, fico aqui, suando, meu Deus do céu, pensando, meu Deus, o cronômetro tá rodando, a galera tá assistindo e tem um carro de som passando aqui, como é que eu vou fazer? Então, às vezes, fico meio nervosa e esqueço algumas coisas, mas eu gosto de fazer assim pra gente realmente se sentir mais ao vivo fazendo o devocional. Eu até esqueci de falar pra vocês que pra eu tirar essas reflexões, eu fui lendo o texto com bastante calma e circulando ou riscando palavras que me chamaram muita atenção. E aí eu pensei, por que isso me chamou tanta atenção? O que eu posso aprender com isso? E é muito importante que a gente faça esses 3 momentos no nosso devocional. A oração, para convidar Deus para estar aqui com a gente. A leitura da Bíblia com calma, lendo mesmo, até em voz alta se precisar. E a hora de refletir. Porque se a gente não reflete naquilo, a gente não consegue colocar em prática o que Tiago falou aqui pra gente, que é no versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, quando a gente só vai no culto, fica lá sentado assim, ouvindo, ou a gente só lê a Bíblia, fecha e vai embora, a gente não consegue refletir
qual a atitude que a gente vai tomar a partir de agora para mudar isso aqui, porque eu tenho certeza que cada um de nós foi impactado para mudar alguma coisa na nossa vida a partir desse capítulo aqui. Se você quer fazer mais devocionais junto comigo, já se inscreve aqui no canal ou continua acompanhando que a gente vai continuar fazendo os outros devocionais aí dos outros 4 capítulos de Tiago. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, e você pode ter certeza que só de você estar assistindo o vídeo aí já me ajudou também, porque nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu vi que como eu tava com saudade de fazer uma reflexão assim da Bíblia, que tinha já alguns dias que eu não fazia. E esse canal aqui é pra isso, pra gente construir essa comunidade de pessoas que se ajudam, e tenho certeza que você me ajuda também. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo. Eita, ficou longe, hein?